Ok, então, vocês estão visualizando aí? Alguém me dá um feedback? Sim, professora, estamos visualizando. A gente finalizou falando das fases, né, e aí eu falei que eu tinha esquecido de falar de um grande vacinologista, que é esse senhor aqui, chamado Maurice Hilleman, tá? Então, o senhor Maurice Hilleman, ele é o maior vacinologista de todos os tempos, foi o cientista que mais produziu vacinas, ele é responsável pela produção, acho que de mais 40 vacinas, entre vacinas humanas e vacinas animais, tá? Então, uma das mais conhecidas vacinas nossas é a cachumba, né, que é a vacina mais rápida produzida, e foi ele quem desenvolveu. Ele era um médico americano, fez doutorado na área de microbiologia, e se apaixonou pela área de vacinas, e era um trabalhador, assim, compulsivo, como chama nos Estados Unidos, um workaholic, né, mas sempre muito atencioso com a família. A filha dele, que é essa aqui, a Jerry Lynn, ela foi a responsável por ele fazer a vacina mais rápida que a gente tem até hoje, que é a vacina da cachumba. Ela estava adoentada, ele então foi examiná-la e viu que ela estava desenvolvendo uma infecção, e então colheu o material da garganta dela, né, e foi para o laboratório para examinar, isolou a cepa, né, do vírus, e ele foi atrás de fazer uma vacina, né, para o vírus da cachumba, diagnosticou, viu qual era o vírus, né, viu que era a cachumba, não tinha ainda uma vacina eficiente, existia uma vacina para cachumba na época, mas ela não fazia uma boa imunização, e ele já experiente, de já estar desenvolvendo algumas vacinas, ele, né, se propôs, então, a fazer essa vacina para cachumba, e isso foi em 1963, quando ele colheu o material lá da garganta, ele pegou aqueles cotonetes grandes, pegou uma placa, né, no meio de cultura, colocou lá o material, para o patógeno se desenvolver, e aí ele isolou esse material e começou, então, a tentar fazer essa vacina, e em 1967, olha, 4 anos depois, né, ele já colocou no mercado a vacina contra a cachumba, e depois ele juntou com outras 2 vacinas que ele já tinha desenvolvido, sarampo e rubéola, fazendo a tríplice viral, né. Então, aqui a irmãzinha dela recebendo já em 1966, no finalzinho de 1966, elas entraram no grupo teste da vacina, as filhas dele, né, do Maurice Hilleman. Então, isso é uma curiosidade sobre a história da vacina da cachumba para vocês. Se quiserem ler mais, coloca no Google, que tem muito assunto sobre ele, a história da vida dele toda, todas as vacinas que ele produziu. Então, do nosso calendário vacinal, aqui no Brasil, metade das vacinas foi esse senhor quem descobriu, quem desenvolveu. Então, a gente deve muito, né, a Terra, nosso planeta deve muito a esse senhor. Então, o Anthony Fauci, que eu estava tentando lembrar, foi contemporâneo dele, né, e fala que ele era uma pessoa muito difícil de trabalhar, mas que era um grande desenvolvedor, um grande cientista, e realmente a gente tem muito a agradecer ao Maurice Hilleman por tudo que ele fez pela saúde da população mundial, por tantas vacinas que ele desenvolveu, tá bom? Então, certamente, se ele tivesse aqui, ele estava aí no páreo para essas vacinas que a gente que está na corrida aí para sair para a Covid-19. E nós vamos a elas, né? Então, quais são os tipos, né, de vacinas em teste para a Covid-19? Então, tem 4 vacinas que estão aí na corrida, né, 2 de RNA, uma de vírus inativado, e 2, na verdade, de adenovírus. Então, a gente vai ver como é que elas são produzidas. Então, vacina de vírus inativado, né, a primeira que eu vou falar, ela é uma velha conhecida, de todas, a que tem maior segurança, né, então ela faz uma boa resposta imunológica, já é conhecida, a gente tem vacinas de vírus inativado, a vacina H1N1 é uma vacina de vírus inativado que nós usamos, né, a vacina Salk, da polio, ela é uma vacina de vírus inativado também, e é uma vacina que é muito boa. E assim, a inativação de vírus, às vezes ele leva à perda de algumas proteínas que são importantes para a imunogenicidade, então se associa isso a adjuvantes para auxiliar nesse processo de imunogenicidade. Eu mostrei para vocês o que é um adjuvante, né, são substâncias que potencializam a resposta imunológica. Então, na vacina da Coronavac, eles associaram o adjuvante, que é o hidróxido de alumínio,
Então, ela tem um potencializador da resposta imunológica, né? Então, aqui tem 2 modelos, né, de vírus atenuado, tem vacina de vírus atenuado sendo testada para Covid-19, tem sim. Mas aqui está no páreo de vírus inativado, é a Coronavac, tá? Então, a gente tem aqui, ó, de vírus inativado, né, tem 3 na fase 3, lembrando as fases, né, as fases em humano, é a fase 1, 2 e 3, então já tem 3 de vírus inativado na fase 3, a mais avançada é a Coronavac, a Sinovac, né, que está sendo testada aqui pelo Butantan, e tem essas outras 2 aqui, na verdade tem 4, tem mais uma que eu não coloquei aqui, depois que eu coloquei foi que eu atentei para isso, tem mais uma, chinesa também, os chineses eles estão, gente, eu acho que é um país que está mais na frente, assim, junto com os Estados Unidos, na produção de vacina, viu, no teste de vacina. Então, tem essas 2 aqui, que são chinesas, eu li notícia bem no início, e nunca mais li nada sobre isso, que essa aqui da Sinopharm, com o Instituto de Produtos Biológicos de Pequim, estava em cooperação lá com o governo do Paraná, mas eu nunca mais ouvi nada sobre isso, tá? Tem essa outra da Sinopharm, né, a Sinopharm é uma gigante farmacêutica lá da China, tá? E, recentemente, foi essa indiana, ela entrou na fase 3, e ela também é de vírus inativado, tá? Então, é o coronavírus inativado. Ela tem uma grande vantagem, as vacinas de vírus inativados, porque elas causam muito pouco efeito adverso, há muito pouco mesmo. É o vírus que é inativado, geralmente eles são inativados ou por produtos químicos ou pelo calor, tá? Então, eles têm todo um processo para fazer isso, só que qual é a desvantagem? Precisa de uma estrutura gigantesca para a produção da vacina, tá certo? Esse é o grande problema das vacinas inativadas. O parque tecnológico para a produção de uma vacina inativada tem que ser gigantesco. A vantagem é que aqui no Brasil a gente tem, né, que nós já produzimos vacinas de vírus inativados aqui. Então, isso é uma coisa que para a gente não é problema, tá? Então, e de vírus atenuado, a gente tem, sim, vacina sendo desenvolvida de vírus atenuado, tá? Elas estão, todas elas estão em fase pré-clínica, são 3 que estão, né, para você ver que o pessoal não gosta muito de vírus atenuado, só que a vacina de vírus atenuado é uma das melhores que tem, uma das mais imunogênicas que tem, mas qual o problema da vacina de vírus atenuado? Vocês sabem, alguém me diz? Tem alguém aí? Qual o problema? Tem um problema crítico em vacina de vírus atenuado. E aí, alguém pode me dizer? Vamos, gente, participa da aula, me ajuda. Nem todas as pessoas podem tomar, professor. Perfeito, nem todas as pessoas podem tomar, né? Então, isso aí tem um grupo que fica restrito. Então, o ideal é você fazer uma vacina que toda a população possa tomar. Lembra as características, né, de uma boa vacina? Que todo mundo possa tomar. Então, e aí, no caso do vírus inativado, todo mundo vai poder tomar? Ela tem adjuvante e nem todo mundo pode tomar. Por exemplo, algumas pessoas que têm determinados tipos de doença autoimune. Por quê? Porque o adjuvante estimula o processo inflamatório, tá? Mas aí cai naquela coisa, vacina a maior parte possível da população para aquelas que não podem se vacinar ficarem protegidas, que é o que a gente chama de imunidade de grupo, tá certo? Mas no caso da atenuada, esses grupos são maiores, porque tem muita gente aí que entra nesse grupo, certo? São as pessoas que têm algum tipo de imunodeficiência, pessoas com câncer, pessoas transplantadas, quer dizer, o universo é maior, tá certo? Então, essas aqui são as que estão em fase 3, né, a mais avançada delas é a Coronavac, que é da empresa Sinovac, da gigante farmacêutica lá chinesa. E aí, tem mais 2 em fase, tem mais 3 vacinas na fase 2, né, de vírus inativado, e 15, olha só, como tem na pré-clínica, tá sim na pré-clínica, são mais de 150, né, na fase pré-clínica, tá? Então, tem uma ruma delas. Então, das inativadas, tem 15 na fase pré-clínica. Sigamos. E aí, as vacinas de vetores virais, né, que é o que está bombando agora. Então, assim, vacina de vetor viral, ela já vem sendo estudada há bastante tempo, já na tentativa de substituir as vacinas atuais que a gente tem, né? Então, por isso que andou tão rápido essas vacinas, né? Nossa, uma vacina que a gente nunca viu, que a gente não tem nenhuma, né, no calendário vacinal, tanto as de RNA como as de vetores virais, elas andaram rápido, por quê? Porque elas já vinham sendo testadas. Por exemplo, de vetor viral já vinha sendo testada para H1N1, e já estava bem adiantada.
Quando estourou o coronavírus, aí os caras já usaram a plataforma para testar para o coronavírus. E também de vetor viral vinha sendo testada para os primos do coronavírus, o SARS e o MERS, que causaram essas doenças lá. O MERS no Oriente Médio e o SARS causou a doença lá da região da Ásia, né? Ela pegou mais a região da Ásia, né? Que é a síndrome da angústia respiratória, certo? Causada por um coronavírus da mesma família do SARS, no caso é o SARS-CoV-1, né, que depois ele era só SARS-CoV, ficou batizado como SARS-CoV-1, porque agora chegou o primo dele, o SARS-CoV-2, certo? Então, a gente tem os chamados vetores virais replicantes, né, e os vetores virais não replicantes. O que é o vetor? O vetor é um vírus que carrega o gene de outro, um vetor. Então, o vetor carrega alguma coisa de alguém, tá certo? Então, o não replicante é que ele não vai ter o gene de replicação, para ele se reproduzir. Ele vai carregar determinados genes que são importantes para ele se manter viável ali no organismo, mas ele não vai se replicar. No replicante, ele faz uma baixa taxa de replicação, eles controlam, através de promotores, a replicação desse vírus, tá? E ele carrega o quê? As proteínas imunogênicas do SARS-CoV-2, que está mostradinho aqui, tá certo? No caso, todas essas vacinas que estão sendo testadas agora, elas são de vetores virais não replicantes, mas tem em estudo várias vacinas de vetores virais replicantes, tá certo? Então, aí tem uma diferença entre elas, certo? Pode-se usar nessas plataformas vetores virais de vírus que já infectam humanos ou vetores virais de vírus que infectam espécies de primatas não humanos, tá certo? Então, o que é que eu escolho? Qual é melhor? Então, a gente tem os dois modelos, os vetores virais de vírus que infecta primata não humanos, que é o modelo da Oxford, AstraZeneca, que é a Shadox. Eu falei para vocês que eu gosto mais desse nome Shadox do que AZD1222. Horrível, né? Aí a AstraZeneca agora só chama assim, a vacina dela. Antes era Shadox, né? Charmoso esse nome Shadox, acho super charmoso. E por que Shadox? CH vem de chimpanzé, AD vem de adenovírus, que é o vetor viral, e OX vem de Oxford, né? Que é a universidade onde está sendo, onde a vacina foi inicialmente, começou a ser testada, né? Então, como tem o OX de Oxford, né, a AstraZeneca, que é quem está dando dinheiro, fala, não, tem que botar meu nome aí, ó, AZD, tá vendo? Azedou a coisa. Não gostei desse nome, eu continuo chamando de Shadox, que eu acho super charmosinho o nome. Então, eles usam um vetor viral, e eu vou dizer a importância disso, tá certo? Aliás, eu vou querer que vocês pensem a importância disso. Vocês já têm conhecimento suficiente para pensar, tá? Sobre isso, que isso é extremamente importante no desenvolvimento dessas vacinas, perfeito? Já vão pensando aí à medida que eu for falando. A empresa CanSino chinesa, a Gamaleya russa e a Janssen Farmacêutica, que é belga, que é a dona da Johnson Johnson, que faz parte, dona não, que faz parte do conglomerado Johnson Johnson, né? Elas usam adenovírus que fazem doença de humano, né? Lembrando, adenovírus são vírus que fazem doenças respiratórias em humano. E, normalmente, a gente nós fazemos resfriados causados por esses adenovírus, tá certo? Então, tem vários tipos de adenovírus. Então, eles estão usando o adenovírus 5 e o adenovírus 26, que eram os que eles já vinham testando, tá certo? Então, são adenovírus comuns, gente, na natureza. Então, a gente entra em contato, algumas pessoas fazem resfriado, é muito comum, mais nas crianças, tá certo? A infecção causada por esses adenovírus. Então, é comum em humano ter contato com esses vírus. Então, é comum a pessoa fazer resposta imunológica a esses adenovírus. Perfeito? Então, qual o problema de se usar um vetor viral de adenovírus humano numa vacina? O que é que vocês acham? Por exemplo, a estratégia da Oxford AstraZeneca de usar um vetor viral de macaco foi boa? Melhor do que essas de usar um adenovírus que faz infecção em humano? O que é que vocês acham? E aí? Eu já dei a resposta, depois do que eu falei aqui. Alguém diz alguma coisa?
Veja só, se eu tenho contato com o adenovírus, eu posso fazer resposta imunológica contra ele, não é? Aí, se eu recebo a vacina contra esse vetor, eu posso fazer uma resposta contra o vetor e prejudicar a resposta contra a vacina. Pode acontecer isso? Pode. Eles enfrentaram esse problema? Eu não vou apresentar o resultado da CanSino, né, porque como ela não está aí entre as principais, mas os dados da CanSino, de fase 1 e 2, eles mostraram resposta de anticorpo contra o adenovírus. E que eles falam, principalmente em pessoas mais idosas, pessoas mais velhas, e que para eles foi um pouco preocupante, e eles vão rever a forma de administração, talvez uma terceira dose, para que eles driblem isso. A vacina de Oxford driblou isso muito bem, como usando um vetor viral não humano, de chimpanzé, porque aí você não tem uma resposta basal ao vetor viral. Ah, professora, mas ele não vai expressar a proteína do outro vírus? Vai, mas ele tem proteína própria dele, que o anticorpo que a gente produziu numa infecção passada vai reagir. Lembra da história do pecado original antigênico? Quem vai ser acionado? A célula de memória. Isso funciona, gente. Mas vai fazer resposta para a vacina também, tá certo? Mas quem vai ser acionado mais rápido? A célula de memória. Daí vem o conhecimento. Tá vendo o pecado original antigênico? O conhecimento de imunologia. Então, quem faz vacina, meus amigos, tem que saber muito imunologia. Tá certo? E aí, como é que vai ser essa resposta? O vetor viral é administrado, né, intramuscularmente, e ele vai infectar as células ali do local, né, as células vão capturar, né, elas têm receptores para esses vírus, ele vai entrar lá, e aí ele está expressando, essa proteína vai ser reconhecida, e ele vai entrar dentro das vias de processamento de antígeno, tá? E aí, quando ele entra dentro da via de processamento de antígeno, ele vai ser apresentado, essas proteínas que ele está expressando, elas vão ser degradadas, processadas e apresentadas, via MHC de classe 2. E pode entrar uma célula, por exemplo, se tiver uma célula que morreu, né, por exemplo, aí ele pode fagocitar aquilo ali e entrar pela rota de processamento alternativa, né, lembra a apresentação cruzada, para apresentar para o linfócito T CD8. Mas nenhum resultado mostrou resposta boa do linfócito T CD8, então certamente não faz, porque esse vírus é não replicante, então ele não vai causar infecção, ele vai entrar, ser inoculado ali, ele vai ser capturado pelas células. Quando é capturado, a gente vai fazer o quê? Resposta, apresentar para linfócito TCD4. Então, essa célula dendrítica aqui, ó, e como ele é injetado aqui, ele vai causar uma resposta inflamatória, a célula dendrítica vai ser ativada, por quê? Porque ela reconhece via receptores do tipo TOL, porque é um patógeno, ele tem estruturas na membrana que faz com que ela reconheça via receptores tipo TOL, ela reconhece aquilo ali, vai endocitar, vai processar e apresentar. E aí ela é ativada. Quando ela é ativada, ela vai embora para o linfonodo. Ela é inoculada aqui, ela vem para o linfonodo aqui, ó, apresentar para quem? Para o linfócito T, né? E como faz uma inflamação, esse material é drenado e traz para aqui, para o linfonodo. Aí a célula B também reconhece, pega e vai se ligar. Interação T com B é essencial para ter o quê? Anticorpo, certo? E aí tem essa vacina da Oxford, que é o vetor viral de chimpanzé, a CanSino, a Gamaleya russa. Ó. A Gamaleya russa, o grupo da Gamaleya, que é uma estatal russa, eles tiveram uma sacada muito boa. Eles usaram 2 adenovírus diferentes. Olha que legal. Ele usa, na primeira imunização, o adenovírus 26 e na segunda imunização, o adenovírus 5. Olha que sacada legal. Quando eu li esse trabalho dos russos, cara, eu falei, que genial, certo? Foi genial isso deles. Aí a chinesa que usa o adenovírus 5 e a Janssen farmacêutica, que o pessoal está aqui em Natal, né, administrando o adenovírus 26, certo? Então, todas essas aqui, humano, e a Oxford usa o adenovírus de chimpanzé. E tem ainda na fase 2 uma vacina de vetor viral, 7 vacinas na fase 1 e 27 na pré-clínica. Nessa pré-clínica, eu não separei, mas tem tanto de vetor viral não replicante como replicante, e também uma de vetor bacteriano, tá certo? Eu juntei tudo aqui de vetores. Tem uma de vetor bacteriano, tá? Depois eu vou passar para vocês o endereço lá da Organização Mundial de Saúde, e vou botar lá no SIGA também,
o draft todinho. Aí vocês podem brincar, fuçar, olhar lá, ver como é que eles estão administrando, fazendo as vacinas, o protocolo das vacinas todinho. Quando vocês estiverem de férias, se vocês quiserem olhar e acompanhar a corrida das vacinas, tá? É bem legal. Para quem gosta de ver essas corridas, é uma coisa... Isso é história, gente. Vocês estão participando de um evento histórico em saúde. E vocês, como profissionais de saúde, têm que acompanhar isso. Vocês vão contar isso para os filhos de vocês. Toda essa história aqui. Certo? Isso é muito massa. E as vacinas gênicas, também uma geração de vacina que não tem de vetor viral e uma geração também de vacina de RNA. Então, nós estamos fazendo história na saúde pública, que é outra coisa nova. Produção de vacinas que antes não tinha, que a gente não tinha no nosso calendário vacinal no mundo todo. Mas vinha se testando essas vacinas, por isso essa rapidez. Não é uma coisa, que se criou. Eu vi esses dias, alguém me mandou um vídeo de um cara que ele nem existe no Lattes, né? Se você não existe no Lattes, você não é gente para cientista. Falando que essas vacinas de RNA, elas iriam causar câncer, porque vai incorporar no seu material genético. Eu digo, já começou tudo errado. Porque RNA não incorpora material genético. Quem incorpora, sim, é DNA. E esse é um problema de vacina de DNA, né? Evitar que possa fazer alguma alteração no nosso genoma, que um efeito colateral seria o desenvolvimento de câncer ou doença autoimune. Por isso que as vacinas de DNA, elas estão tão atrasadas. Inclusive, tem vacina de DNA em teste para COVID, mas elas estão lá para trás, tá certo? As de RNA, essas avançaram muito, e a gente tem 2. E quando começou a apresentação dos resultados delas, eu conversei com um amigo meu e disse, tenho certeza absoluta que a que vai sair na frente é a de RNA. Ele falou, imagina, a da Oxford é quem vai, eu digo, aguarde. Por quê? Elas são simples de fazer, muito simples. Aí, quando sair o resultado, eu vou mostrar para vocês. Impressionante o dado das de RNA. Impressionante. Produz muito mais anticorpo e anticorpo neutralizante. Mais do que, já estou dando spoiler, tá? Eu não tenho problema nenhum em dar spoiler de resultado. Mais do que paciente que se recuperou da doença. Isso é incrível. Nenhuma das outras vacinas mostrou esse resultado. As de RNA mostraram. Mais do que o paciente convalescente. Ou seja, uma vacina fazendo uma resposta imunológica melhor do que o vírus nativo. Isso é fantástico, certo? Então, como é a vacina de RNA, né? Então, um trecho do RNA mensageiro, ele é isolado, né? Então, tem toda a tecnologia de biologia molecular para fazer isso, e ele vai ser injetado no nosso organismo. Como? Ele é montado, geralmente, dentro de uma estrutura, que são, geralmente, partículas de lipídio, tá? Então, ele é envolto numa camada lipídica, porque essas moléculas de lipídio, elas vão aderir à nossa membrana, né, que é uma membrana que tem lipídio, quando ela adere, ela se une, e aí ela solta o RNA lá dentro, isso é lindo. E aí, quando o RNA é um RNA mensageiro, e aí ele é trabalhado de tal forma que ele não vai sofrer ação de RNases, e que isso era um problema grande das vacinas de RNA. O RNA é altamente instável e fácil de ser atacado pelas nossas endonucleases citoplasmáticas. E outra coisa, RNA estranho, ele é altamente imunogênico, ele ativa os nossos sensores citosólicos. Lembra da aula de imunidade inata? Nós temos vários receptores no citosol, que reconhece material genético. E tem sensor citosólico que reconhece RNA. Então, já conhecendo os mecanismos de evasão de vírus, eles trabalharam esses RNAs para que eles não fossem reconhecidos de forma muito intensa, porque eles precisam reconhecer também para causar uma certa resposta inflamatória, porque ele mesmo funciona como adjuvante. Olha só o que os caras fizeram. Então, de uma maneira bem resumida, é assim que acontece. E aí, quando esse RNA entra, né, ele vai fazer a síntese dessa proteína, vai usar nossa maquinaria para fazer a síntese dessas proteínas virais. Essa proteína vai estar lá solta, ela não vai ter uso, então ela vai entrar dentro de rota de processamento de antígeno, lembra? Vão se ligar chaperonas a elas vão entrar dentro de rota de processamento de antígeno, tanto
via, como é que fala? Vai ser degradada via protessoma, como também para formar dentro de vacúolo, gente, autofagossomos, para entrar dentro da rota de processamento de antígeno endógena, exógena, né, como se fosse exógena, e ser apresentado via os MHCs de classe 1 e 2, e ativar a resposta imunológica, tanto TCD4 como TCD8, e ativar a célula B, tá certo? E aí, ó, eu tenho vacinas de RNA nas fases pré-clínica, fase 1, fase 2, depois eu vou mostrar as de fase 3, e de DNA na fase pré-clínica e fase 2. Então, na fase pré-clínica, eu tenho, ó, 22. Olha só quantas tem. Na fase 1, eu tenho 2, e na fase 2, eu tenho 1. De DNA, na fase pré-clínica, ó, 14, e na fase 2 tem 5, certo? E na fase 3, nós temos a da Moderna, que é americana, e a da Pfizer-BioNTech, Pfizer é americana, BioNTech é alemã, e a Fosun é chinesa. Então, na verdade, são 3 empresas farmacêuticas juntas, né? Então, quem achar que a Pfizer não está junto com a farmacêutica chinesa, se engane, porque ela está. Quem não gostar de material chinês não vai tomar nenhuma vacina, tá certo? Então, dessa forma, é feita a vacina de RNA. E a de DNA? A de DNA, o DNA é preparado, né, que ele vai incorporar nosso material genético. Como é que isso é feito? Através da aplicação de uma pistola de eletroporação. Então, é como se fosse um tirinho que dá esse DNA incorporado em partículas, como se fossem bolinhas de ouro, né, partículas de ouro. Aí, quando dá o tirinho, que chama Ginigan, uma pistola de gene. Aí faz uma eletroporação, abre poro na membrana e o DNA entra e incorpora no nosso material genético, tá? Então, essa é a forma que o DNA é inoculado, tá? E um dos problemas é esse, que ainda se estuda muito, se trabalha o DNA para que não tenha esses efeitos colaterais. Mas eu, particularmente, não tenho muita segurança de usar uma vacina de DNA, não. RNA é tranquilo, porque ele não incorpora no nosso material genético, tá bom? E aqui está um modelinho, né, eu trouxe, porque esse é o modelinho que está lá no site da Pfizer, né, mostrando o RNA mensageiro ligado a partículas lipídicas, né, nanopartículas, na verdade, o NP é nanopartículas de lipídio, né, então ela adere à membrana da célula aqui e o RNA entra aqui dentro da célula, né, induzindo uma resposta imunológica para que haja produção de anticorpos, ativação de linfócitos T, para que a gente faça uma resposta robusta, né, e realmente a resposta é bem robusta. Tá? E a gente também tem, né, para a Covid-19, em teste, já em fase 3, vacina de subunidade proteica. Essa vacina é uma vacina, aqui tem uma em fase 3, 2 em fase 4, 10 em fase 1, e na fase pré-clínica também mais 10. E eu trouxe essa aqui porque essa vacina, quando saiu o resultado dela, em setembro saiu o artigo do resultado da fase 2 dela, 1 e 2, a gente ficou impressionado como a resposta foi boa, foi melhor do que a de vírus inativado e de vetor viral. Similares de RNA. Nós ficamos impressionados, nós que eu falo, os imunologistas, né, que gostam de acompanhar essa parte da vacina, com o nível de anticorpo que essa vacina foi capaz de induzir, e de resposta de linfócito também. Ela fez tanto resposta de anticorpo como resposta de linfócito. Então, foi realmente surpreendente. Ela fez uma excelente resposta. E a subunidade é o quê? São pedacinhos de proteína do vírus. Então, se faz, por engenharia genética, a expressão, né, dessas sequências de proteína, no caso da proteína, a principal proteína do vírus, que é a spike, né, que é a proteína da espícula, lá do SARS-CoV-2, e aí faz essa sopinha de peptídeo e junta com adjuvante, e eles dão esse adjuvante, tem um adjuvante que já vem sendo testado para vacina, e eles dão junto, né, mistura com essa sopinha de peptídeo, né, para o indivíduo, e aí eles avaliam a resposta imunológica, e realmente foi surpreendente. E aí, quando ele aplica aqui, junto com o adjuvante, a célula dendrítica vai e captura, né, essas proteínas, então, elas entram na rota de processamento endógeno e vão ativar os linfócitos TCD4, e são capturadas também pela célula B, que vai ativar o linfócito TCD4 e fazer toda aquela resposta que vocês já bem conhecem, tá? E tem esse outro tipo também aqui,
que é o VLP, que eu trouxe aqui, apesar de não estar nas fases mais adiantadas, eu trouxe porque tem uma vacina brasileira nesse modelo. Por isso que eu trouxe os VLPs. O VLP são vacinas semelhantes, vacina, mas a gente chama partículas semelhantes a vírus, que é virus-like particles, que é o mesmo modelinho da vacina do HPV. Pega a casca de um vírus, só a casca, sem nada, não tem nada de gene de vírus lá, tá? É diferente do vetor viral. O vetor viral tem um pouco do gene do vírus original e você adiciona a sequência do vírus que você quer para expressar as proteínas do vírus. Mas aí, aquele vírus está viável, porém não replica, por exemplo, o adenovírus, quando ele é um vetor não replicante, você tira a parte do adenovírus que faz a replicação e deixa ele sem aquela parte, mas as outras proteínas ele expressa e coloca a proteína de seu interesse para que tenha maior expressão naquele vírus. Esse é o vetor viral. A partícula semelhante a vírus, ela não tem nada do gene viral, nada. Você tira tudo e, como se você grudasse as proteínas do seu vírus de interesse, no caso, as proteínas da espícula do SARS-CoV-2, você monta ela em laboratório e deixa aquela casquinha de vírus toda montada com as proteínas spike. Então, é um vírus fantasma expressando, né, as proteínas do SARS-CoV-2. Então, é desse modelo. Então, a vacina de HPV é assim também, tá certo? Então, é uma vacina muito promissora e tem um grupo aqui no Brasil, o pessoal da Universidade de São Paulo, né, que está trabalhando nessa vacina. Ela está na fase pré-clínica ainda, tá? Então, a gente tem nesse modelo uma vacina na fase 1, uma vacina na fase 2 e na fase pré-clínica 16, como eu falei para vocês, ó, uma é brasileira, lá da USP, tá certo? Então, vamos torcer, né? Vamos torcer para nessa briga das vacinas aí, quem sabe, essa vacina avança e a gente vai ter uma vacina nacional contra a Covid-19. E aí, quais são as proteínas, né, que são alvo para as vacinas? Então, a principal proteína é a proteína da espícula, que é a spike, que é a mais imunogênica, é a proteína que o vírus usa para infectar nossas células. Então, o vírus usa essa proteína spike, né, que é a proteína da espícula, para ligar no receptor dele na célula. E que é um receptor desse vírus? É uma enzima, a enzima conversora de angiotensina, né, a ECA2. Então, a ECA2 é uma proteína que está na superfície das nossas células, tem várias células que expressam ela. Entre essas células estão os pneumócitos lá no pulmão, células do nariz, células da nossa mucosa ocular e bucal, por isso que esse vírus entra. Ele usa esse spike, gruda na ECA2, que está na superfície das nossas células, e invade as nossas células. Então, essa é a principal proteína e ela é a mais imunogênica. Mas tem outras proteínas também, que podem ser usadas, né? A proteína do envelope, a proteína M e a do núcleo capsídeo, tá? Então, essas proteínas podem ser usadas aí para ser testadas nas vacinas, tá? Mas a principal delas é a proteína spike, certo? E aí, como acontece a resposta imunológica, eu estava falando ali, ó, o modelinho está aqui, ó. Então, quando injeta, está aqui o modelo para vetor viral, mas isso pode acontecer para qualquer coisa que você inocule lá no seu braço. Então, no caso, com estrutura com célula, né? Então, aqui está o vetor, ele é inoculado, a célula dendrítica pode capturar, ou ele pode entrar, infectar uma célula, né? E como ele é não replicante, ocorre um processo de destruição desse vírus dentro da célula, né? E aí tem a apresentação de antígeno clássica aqui, certo? Uma célula pode morrer com esse vírus, e aí tem uma apresentação cruzada, né? Aí entra essa célula aqui, pedaços do vírus acabam entrando em rota e vai apresentar para linfócito T, citotóxico, por exemplo. Esse linfócito pode estar passeando aqui pelo tecido e aí encontrar essa célula, né, e tem a apresentação tanto pela própria célula dendrítica que está aqui, como pela célula muscular, que esse vírus possa entrar na célula muscular, tá certo? E aí vai ter a resposta imunológica, tá, contra esse vírus, tá bom? Contra esse vírus não, contra as proteínas, o acionamento da resposta imunológica contra essas proteínas que foram apresentadas, e aí a gente vai ficar imunizado contra o SARS-CoV-2, certo? Então, vamos lá, a resposta a essas vacinas, né? Então, começando com a vacina mais famosa, né, de todas, porque todo mundo fala muito da Oxford, da AstraZeneca. Então, esse resultado aqui é do artigo que foi publicado, né, com as fases 1 e 2,
dos dados da fase inicial. Lembrando, a gente não tem os resultados da fase 3. Esses dados que saíram, mostrando, os dados iniciais de fase 3 deu 90 e tantos % de eficácia. Esses dados não foram publicados ainda, tá certo? O que a gente tem de publicação são esses dados das fases 1 e 2. Estão aqui nas revistas, esse aqui é o The Lancet, que publicou a maior parte desses dados. Então, a maior parte está publicado no The Lancet, e tem um ou outro publicado na New England, que são as revistas que publicaram, certo? Então, eu trouxe o desenho para mostrar para vocês como é que foi feito, tá? Então, é o desenho do teste, né? Então, a quantidade de partículas virais que foram usadas, ó, nesse desenho inicial, a idade dos indivíduos, então, eles usaram 5 vezes 10 a 10 partículas virais para, no caso, para testar, lembrando, eles usaram vetor viral, né? Então, tem que ter a quantidade de moléculas que ele... E como é que eles determinaram isso aqui? Eles fizeram antes um teste pré-clínico, tá, gente? Então, lá no teste pré-clínico, eles usam diferentes doses. Algumas vacinas, vocês vão ver, usam ainda, na fase clínica, as diferentes doses, tá? Alguns já usam aqui, já definem essa dose na fase pré-clínica. Então, aqui ele já vem com uma dose estabelecida na fase pré-clínica. A idade, então, nessa fase inicial, geralmente são trabalhadas pessoas jovens, né, nessa faixa etária de 18 a 50 e poucos anos, abaixo dos 60, né, pessoas saudáveis, sem nenhum problema, sem nenhuma comorbidade, geralmente ali da região que eles moram, então não tem muita diferença de etnias, então eu não trouxe os grupos populacionais, porque sempre são esses, tá bom? Mas nos artigos tem, se vocês quiserem, os artigos estão aí na internet, e tá aí, vocês olham pela aula e procuram, tá? E aí, eles fizeram, né, a parte da fase 1 e a parte da fase 2 está aqui. Então, aqui está o desenho mostrando. Um detalhe desse modelo da Oxford, né, sim, eles usaram 2 doses, né, nessa vacina, e 2 doses assim, né, a dose 1 e a dose 2 para dose e o reforço, né, a dose 1 e o reforço num grupo separado, tá? Então, eles fizeram a fase 1 com um grupo inicial, né, com 88 indivíduos, e logo em seguida fizeram a fase 2, tá? Essa fase 2, eles dividiram em 2 grupos, chamado grupo 2 e o grupo 4. E esse grupo 3 é um grupo à parte, que foi o único que recebeu 2 doses, e eles trabalharam só com 10 pessoas. Chama atenção para isso aqui, tá? Olha só, 10 pessoas que eles usaram para testar 2 doses. Esse aqui, ó, que é o que eles chamam de fase 1, e esse outro que eles chamam de fase 2, eles testaram uma dose só. Uma dose aqui, essa, certo? Deu, aplicou, pronto, aí olhou. Depois de tantos dias, eles foram olhar, tem uns dias ali na frente, tá? Se essa pessoa teve algum problema, como é que foi a resposta imunológica dela, tal. No de fase 2, a mesma coisa. Uma dose, aí eles acompanharam, né? Aí tem aquele grupo que recebeu a vacina e aquele grupo que recebeu outra vacina, que são um detalhe da vacina de Oxford, viu? O placebo dela é uma outra vacina. É essa aqui, é uma vacina de meningite, tá vendo? É o placebo. Então, o grupo da vacina tá aqui, ó, 44, e o grupo da vacina de outro tipo, que é uma vacina de meningite, 44. Depois de tantos dias, eles vão avaliar, tirar sangue do indivíduo, ver se produziu anticorpo, se fez resposta de célula T, etc. Nessa fase 2, eles pegaram um grupo 2 aqui, esse grupo 2 tinha tanto o indivíduo que recebeu a vacina da COVID, como o indivíduo que recebeu a vacina da meningite, que é o grupo controle deles, que é o que eles chamam de placebo. E esses aqui, eles têm grupo 2, por quê? Porque aqui eles avaliaram tanto resposta humoral como celular. Eles escolheram uma quantidade maior de sangue para avaliar resposta humoral e celular. E esse grupo 4, eles só avaliaram resposta humoral. E dentro desse grupo 4, também tinha tanto quem recebeu vacina da COVID, como quem recebeu só a vacina da meningite. Na metade deles, eles deram paracetamol profilático a cada 6 horas, por 24 horas após a vacina, tá? Deu profilático, né? E depois, deu antes e depois a cada 6 horas, por 24 horas após a vacina. Por quê? Porque eles já tinham observado, num grupo inicial, né, quando eles fizeram essa fase 1, que as pessoas tinham apresentado mal-estar e febre, que essa fase 1 é justamente para isso,
para ver a segurança da vacina. Entendeu? Então, quando eles fizeram essa fase 1 aqui, ó, eles aplicaram a vacina, eles viram muita gente reclamando, porque eles dão um diáriozinho, as pessoas vão anotando o que é que elas sentem, dor muscular, fadiga, cansaço, e quando eles receberam, né, essa vacina, realmente eles sentiram esse mal-estar, e aí eles relataram isso, e aí eles falaram, não, então vamos fazer esse paracetamol para melhorar. Então, assim, foi efeito adverso grave? Não, gente, isso é efeito adverso leve, isso acontece quando a gente toma vacina, e realmente a conduta é essa, fazer um antitérmico, um analgésico para melhorar isso aí. Então, eles fizeram isso para testar, certo? E os dados aqui, deu uma melhorada, fazendo o uso do paracetamol, tá? Eu não trouxe esses dados aqui, se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhada no artigo. O que eu trouxe foram os resultados. Bom, aí depois que eles fizeram, em diferentes dias, eles coletaram a amostra de sangue do paciente para ver a produção de anticorpo e a resposta do linfócito T, né? E eles fizeram a dosagem de anticorpo como? Por ELISA, que vocês vão aprender a fazer ELISA, que é a dosagem de anticorpo no soro de paciente, vocês vão aprender isso no curso de imunologia aplicada de vocês. Então, é um ensaio que se faz numa plaquinha 96 postos, onde a gente pesquisa, coloca o antígeno do SARS-CoV aqui, bota o soro do paciente, que tem um anticorpo, e bota um anticorpo, anti-anticorpo marcado com enzima. Aí ele acende, se tiver o anticorpo, ele gruda, ó, e acende com uma corzinha, a gente lê no espectrofotômetro, certo? E o resultado foi esse aqui, ó. Eles pegaram isso, ó, dias depois da vacinação, tá? Então, deu a dose da vacina, né, aqueles que receberam uma dose, tá aqui, ó, recebeu uma dose, e aqueles que receberam 2 doses. Os que receberam 2 doses é após a última dose. 7 dias, 14, 28, e por aí vai. E aqui, ó, é o soro de paciente que teve COVID, viu? Ó como ele produz anticorpo, um monte, né? E ele quer comparar, viu? Com o cara que recebeu a vacina. Aí, o que é que ele viu? E esse aqui é o paciente, ó, que recebeu a vacina da meningite, né? Bem, lá ele tem uns anticorpinhos aqui, certo? Esse aqui é o basal esperado, né, para esse paciente. Então, quando ele faz a vacina da COVID, ó, a resposta de anticorpo dele é muito boa. Deu um pico com 28 dias, ó, certo? Bem bom. Um pico com 28 dias, que permanece elevado depois de 56, certo? Ele foi avaliando, ó, com 7 dias, subiu 14, aqui com 28, ó, bem muita gente respondeu, ótima resposta de anticorpo aqui, e permanece elevado até 56 dias, que é quando ele avalia. E quando ele usa 2 doses, aumenta consideravelmente, tá vendo? Aqui, ó, aumentou, ele estava em 157, com 28 dias, aumentou para 119, aqui no dia 56. Aqui aumentou para 639, quando ele toma 2 doses. Então, tá vendo como melhora a resposta? Esse 56, ele permanece igual aqui, é mais ou menos, tá vendo? Só que aqui, como melhora, ó, de 28 para 56, deu uma melhorada com 2 doses. Então, aqui eles padronizaram que com 2 doses é melhor que uma. Então, o modelo vacinal deles tinha que ser com 2 doses. Agora, detalhe, quantos pacientes eles usaram aí? 10, não foi? Bem menos do que com um só. Mas eles fizeram o grupo de 10. E é aí que importa. Na fase 2, você tem que determinar o seu modelo de vacinação. Tá certo? Então, eles aqui determinaram, não. Nosso melhor esquema de imunização é com 2 doses. E aí eles determinaram. Aí eles foram fazer, porque não basta só produzir anticorpo, tá, gente? Tem que produzir anticorpo, e esse anticorpo tem que neutralizar o vírus. Aí tem que fazer o ensaio de neutralização. Como é o ensaio de neutralização? Eu tenho que pegar meu anticorpo, botar junto com o vírus e mostrar que esse vírus não infecta a célula, não é? Então, eu pego o soro do paciente, diluo ele em diferentes concentrações, para ver até onde esse anticorpo está neutralizando o meu vírus. E aí eu mostro o título do meu anticorpo. Eu mostro que eu tenho anticorpo e que diluo, e até um determinado ponto ele ainda está neutralizando. Vou diluindo, diluo 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, diluo bem muito. Aí, se eu chego a uma diluição bem alta e ainda está neutralizando, é porque eu estou bombando de anticorpo neutralizante. Certo? Então, é isso aqui, ó. Eu pego o soro puro, tá vendo? Aí diluo aqui, ó. 10 a 2, 10 a 3, 10 a 4, e aí vou diluindo, tá vendo? Vai ficando clarinho. E eu misturo o vírus numa concentração só. O vírus está na mesma concentração. Mantenho o vírus na mesma concentração. E o anticorpo eu diluo.
Aí eu vou colocar ele junto de célula. Por quê? Porque eu preciso saber, porque o vírus não gosta de infectar a célula. Aí coloco. Quando eu coloco o anticorpo, neutraliza, não deixa. E coloco no ambiente onde eu vejo ele formar placas, certo? Que é a formação de placas, que é uma cultura que tem como se fosse um gelzinho. Quando a célula morre, abre um buraquinho naquele gel. E aí conta essas placas. Tem vários modelos de neutralização. Esse é um dos mais conhecidos, certo? Que é a formação de placa. Aí, ó, tá vendo? Quando tem, aí eu vou fazendo essa contagem de placa. Então, é assim que se faz o ensaio de neutralização, tá? E aí, eles mostraram aqui nessa figura, ó, tanto para uma dose como para 2 doses, né, eu tenho neutralização, certo? Aqui é sem nada, aqui 14, 24, 28 dias e até 56, tá vendo? Que aumenta a capacidade de neutralizar, mas não tanto quanto do indivíduo que teve a doença. Mas, quando eu uso 2 doses, olha como aumenta, certo? Aumenta consideravelmente, tá? E, isso é a parte de anticorpo. E aí eu vou ver se, além de produzir anticorpo, né, esse indivíduo também faz resposta de célula T. Aí eu tiro a célula T desse indivíduo, coloco em cultura com o antígeno do SARS-CoV-2. E vou ver se ela vai produzir interferon, se essa célula vai produzir interferon. E olha como ela produz interferon. Tá certo? Agora, ele não viu diferença, né, com uma dose ou com 2 doses, ou com uma só vacina, né, uma vacinação, ou com 2 vacinação, certo? Não foi observado aumento da resposta celular após a segunda dose, mas faz uma boa resposta. Aqui tem mais pontinho, porque tem mais gente nesse grupo. Lembrando, aqui só são 10, e aqui são, esqueci a quantidade, certo? Então, aqui tem mais pacientes do que aqui. Ah, tá aqui a quantidade de pacientes, né? Tá certo? Tudo bem? Então, ele faz resposta celular e faz resposta humoral, faz bem, faz uma boa resposta. E aí a conclusão, a Chadox, ela foi segura, tolerada, imunogênica, apesar dos pacientes terem apresentado os efeitos adversos que eu falei, mas contornado, né, eles apresentaram por 1, 2 dias e depois não apresentaram mais, enquanto a reatogenicidade foi reduzida com paracetamol. Uma única dose desencadeou respostas humorais e celulares contra o SARS-CoV-2, com uma imunização de reforço, aumentando os títulos de anticorpos neutralizantes, mas a resposta celular foi a mesma, certo? Então, mostrando que essa vacina é uma vacina, sim, que tem promessa. E aí, ela já está na fase 3, e aí já está caminhando bem para finalizar, acredito, sua etapa de fase 3. E como os resultados mostraram recentemente, né, ela teve uma efetividade aí em torno de 70%, né, corroborando com esses dados da fase 2, tá? E aí a Coronavac, né? A Coronavac, vocês têm alguma dúvida, gente, no que eu apresentei até agora? Estão conseguindo acompanhar esses dados? Tudo bem? Tá tudo bem, né? Então, falando, ninguém pediu para parar. Então, a Coronavac, ó, ela tem também o desenho do teste, eles trabalharam com 2 esquemas de imunização, né? Com 2 doses, uma dada no dia 0 e depois no dia 14, e outro no dia 0 e no dia 28. Então, eles trabalharam com 2 esquemas de imunização, tá? Foram 144 voluntários e 2 doses, 3 microgramas e 6 microgramas. Lembra que lá da Oxford, aqui eu mudei, aqui não é mais vetor viral, tá? Aqui é vírus inativado agora, certo? E aqui eles usaram 2 doses, 3 microgramas e 6 microgramas, tá? Então, ó, 6 microgramas está em azulzinho, e 3 microgramas está em vermelhinho. E aqui do lado é sempre o placebo. E aqui no placebo, eles usaram só a substância diluente que ele usou aqui. No caso, como ele usou um adjuvante, esses pacientes receberam aqui só adjuvante, tá certo? No placebo. Então, eles usaram 144 voluntários, né? Aí foram divididos aqui. Eles antes tinham feito uma quantidade maior de pacientes, mas aí quando eles vão avaliando os pacientes direitinho, aí eles vão retirando algumas pessoas, por vários motivos, tá? No final, ficaram 144, dividiram em 2, para um grupo ficar com esse esquema de vacinação 0 e 14 dias, e o outro grupo ficar com o esquema de vacinação de 0 e 28 dias, certo? O que é isso? Toma uma dose num dia, aí depois de 14 dias toma a segunda dose. E esse grupo aqui toma no dia 0 e depois de 28 dias toma a segunda dose. Perfeito? Bom,
E aí eles, né, tomam a primeira dose aqui, aí dada a segunda dose, né, com 14 dias, e depois avaliada a resposta imune deles. A mesma coisa para 6 microgramas, tá? No grupo do 0 e 14. E aqui no grupo do 0 e 28. E aí vamos lá para ver. Então, esses pacientes foram avaliados quanto a títulos de anticorpos e resposta de célula T 14 e 28 dias após a segunda dose, certo? Então, foi dado aqui, depois que eles tomaram a segunda dose, né, nesse esquema de vacinação, eles foram avaliados 14 e 28 dias após essa segunda dose. E aí, isso aqui é fase 1 de teste, tá? E fase 2 de teste, do mesmo jeito, certo? Então, aqui, eles já fizeram as duas fases. Com uma diferença, na Coronavac, eles fizeram assim. Eles começaram a fase 1, com 5 dias depois eles começaram a fase 2. Aí eles dizem no artigo assim, eu até coloquei uma interrogação quando eu li esse trabalho. A fase 2, ela começou, foi a Coronavac? Não, esquece, isso aí foi desculpa, essa aí foi a russa que fez isso, tá? Eu não lembro qual foi o período de diferença que eles fizeram, não. Tem gente que começa fase 1 e fase 2, tudo junto, certo? Essa aí é para a Rússia. A Rússia eu vou falar lá quando eu fizer. A Rússia, eles começaram fase 1 e fase 2, com 5 dias de diferença, dizendo assim, não, a gente esperou 5 dias para ver se tinha alguma alteração. Gente, 5 dias não dá para você ver alguma alteração. Mas os russos fizeram isso, certo? Então, aqui, na fase 2, eles trabalharam com 600 voluntários, né? Quer dizer, lembra que eu falei para vocês? Né, aqui, ó, 144 voluntários. Aqui já trabalharam com 600. Então, na fase 2, se aumenta a quantidade de voluntários. E o esquema é o mesmo, tá? Então, são o esquema de vacinação com 0 e 14 dias, com 0 e 28 dias. E as duas doses, 6 e 3, né, 3 e 6 microgramas, e o placebo, tá? E recebendo a segunda dose e avaliando a resposta imunológica. Então, os pacientes foram avaliados dessa mesma forma. Vamos ver, então, a resposta. Tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, certo? Então, eles fizeram uma boa resposta. Aqui é o título de anticorpo neutralizante e aqui é o título total de anticorpo. Então, primeiro vê anticorpo. Produziu anticorpo? Produziu, ó, bastante, tá vendo? Ó? 14 dias e 28 dias após a segunda dose para todo mundo. Quais as doses? No esquema de vacinação 0 e 14, esquema de vacinação 0 e 28, certo? Na fase 1. Fase 1. E aqui na fase 2, certo? 0 e 14 dias, e na fase 2, 0 e 28 dias, certo? Isso é o esquema de vacinação, tá? E aqui os dias que foi avaliado após a última dose, tá bom? Então, a última dose é o quê? Com 14 dias. Depois, 14 dias, tomou a última dose, aí espera mais 14 dias, colhe o sangue e vai avaliar. Depois, 28 dias, depois dessa última dose, colhe o sangue e vai avaliar. E o anticorpo, ele produz bastante anticorpo, certo? Em verdinho, 3 microgramas, em roxinho, 6 microgramas, e em pretinho é o quê? O placebo, certo? Ó, isso aqui é o basal, é o indivíduo que não recebeu nada, né? Eles antes de receber vacina, certo? E aí você vê, ó, que aumenta consideravelmente, certo? A produção de anticorpo. Então, assim, essas pessoas fazem uma boa resposta à vacina, né? Não tem muita diferença entre um esquema de vacinação e outro, pelo que eles observaram, né? Então, na fase 2, na verdade, tem uma observação que na fase 2 eles mudaram a forma como eles produziram o vírus, tá? E eles aqui mostram que nessa fase 2, se você observar aqui, ó, tem uma quantidade maior de anticorpo, tá vendo? Aqui 22 mil, 17 mil, melhora um pouco. E eles chamam a atenção que eles entendem que melhorou essa resposta na fase 2, especialmente nessa resposta aqui de 28 dias, nesse ciclo de 28 dias, porque eles fizeram uma mudança no protocolo de produção da vacina. Eles, na fase 1, eles faziam a proliferação de vírus em cultura de laboratório em células, e na fase 2, como eles iam fazer essa inoculação numa quantidade maior, eles foram para o que eles chamam de bioreatores, é como se fossem uns tanques grandes de produção desses vírus, né, em células, mas ao invés de ser em culturas de células no laboratório, eles foram para bioreatores, que é uma forma de você fazer cultivo de célula. E aí, quando eles analisaram
as cepas de vírus, né, a constituição da proteína no vírus, ela estava muito mais conservada, eles não entendem por que isso aconteceu, mas essa é uma observação que eles colocam no artigo, porque como deu esse resultado diferente, eles foram estudar a estrutura do vírus, né, da primeira vacina e da segunda vacina, e eles observaram que a constituição dele estava mais preservada na segunda formulação do que na primeira, e é isso eles associam essa melhor resposta aqui, nessa fase 2, tá? Que eles observaram. E as conclusões que eles tiraram, né? Que a resposta imune induzida com as doses 3 e 6 foi semelhante nesse estudo, principalmente, né, na fase 1, mas também a gente observa na fase 2, tá vendo? 3 e 6, né? É bem semelhante, 3 e 6 microgramas, não tem muita diferença. Após 2 doses de vacina, a resposta imunológica induzida pela vacina, né, nos dias 0 e 28, esquema de vacinação, foram maiores do que aqueles induzidos nos dias 0 e 14, aquilo que eu já tinha falado, independente da dose. Aí uma observação que eles falam, no entanto, respostas rápidas de anticorpos puderam ser induzidas em um período relativamente curto, usando o esquema de vacinação 0 e 14 dias. E isso é importante, gente, por quê? A gente viu aqui, ó, beleza, foi uma resposta 0 e 14 aqui, ó, teve resposta, 0 e 14 teve resposta, essa aqui com 0 e 28 foi melhor. Só que a gente está num período de pandemia, e a gente precisa diminuir esse tempo de vacinação, do que esperar um mês para vacinar de novo, fazer essa vacina. Então, eles chamam a atenção que eles, eu não sei se eles estão fazendo isso agora, mas eles disseram que pretendiam fazer na fase 3 os 2 esquemas, para ver se realmente para eles decidirem qual era o esquema final de vacinação, tá? Então, apesar dos níveis de anticorpos neutralizantes induzidos pela vacina terem sido menores que aqueles observados em pacientes convalescentes, né, ainda achamos que a Coronavac poderia fornecer proteção satisfatória contra a Covid-19, baseado em 3 razões. Então, lembra que eu falei que as vacinas de RNA e a de peptídeo, né, a recombinante, proteína recombinante de peptídeos, elas apresentaram uma resposta até melhor do que aquela de paciente convalescente, que é uma coisa incrível para a vacina. A deles não mostrou esse dado. A de Oxford mostrou parecida, ela está ali próxima de paciente convalescente, certo? Mas a deles não mostrou isso. Mas ele diz que, apesar disso, com base nas razões que eles apresentam, ela é viável, sim, como uma vacina importante para ser usada na Covid-19. Primeiro, a partir das experiências de outras vacinas, né, como as vacinas de enterovírus e varicela, a maioria dos desfechos substitutos com base em títulos de anticorpo neutralizantes variam de 8 a 24. A vacina de varicela tem gente que toma e depois tem varicela de novo, que é a catapora, né? Então, que aí, isso aqui ele diz que é a neutralização, né? Varia de 8 a 24, que é o título de anticorpo, tá? Então, isso aí, para mim, não é muito seguro o que ele está falando. Em segundo lugar, nosso estudo pré-clínico indicou que os títulos de anticorpos neutralizantes de 1 para 24, elicitados em modelo, ou estimulados, né, em modelos, esse elicitado é bem um termo imunológico, em modelos de macacos, conferiram proteção completa contra o SARS-CoV-2. Isso, para mim, aqui, nada é a mesma coisa, porque ele viu em macaco, a gente é outra história. Na gente está mostrando que não está como em macaco. Então, essa afirmação dele, para mim, aqui, é péssima. Se eu fosse o referido dessa revista, eu ia falar, tira isso, porque não rola. E terceiro, embora vários estudos tenham descoberto que a resposta de anticorpo gerada a partir da infecção natural com coronavírus, né, aqui estão os exemplos, podem diminuir substancialmente ao longo do tempo. A reinfecção nesses pacientes raramente foi relatada. Então, ele diz o seguinte, isso já realmente é observado lá para o SARS, o MERS, que depois de um tempo de infecção, a resposta cai. Só que a gente fica com memória, não precisa estar a nível de anticorpo alto, mas a gente tem célula de memória. Né, o que indica que a memória imunológica pode ter um papel importante na prevenção da infecção, porque não se observa reinfecção nesses pacientes, é raramente relatado. Ah, professora, mas não está tendo aí uns lances de reinfecção na Covid-19? Raros casos. Até agora poucos foram confirmados, né, um paciente de Hong Kong, um paciente nos Estados Unidos, e acho que um paciente na Holanda, não lembro, num país da Europa. Os outros são suspeitas, né, então, nenhum confirmado desses outros. Então, são raros os casos, pouquíssimos os casos, num universo de milhões de infectados, né? Então, tem que levar isso em consideração, certo? E aí vamos para a russa, que eu tinha falado para vocês, né? A russa também é de adenovírus,
E ele usa 2 adenovírus, agora usando adenovírus humano, né? Eu saí de um adenovírus, entrei num inativado, devia ter mostrado os adenovírus todos, né? Vou fazer o adenovírus agora, que é um adenovírus humano, tá? Que é a russa, que está aí no páreo, dizendo que tem mais de 90% de efetividade da vacina dela, né? Então, como é que foi o desenho da russa? A vacina russa, gente, eu gosto dessa vacina, certo? Eu gosto bastante dessa vacina. Eles fizeram 2 tipos de vacinas, tá? Então, ó, o estudo dele é de fase aberta, né? Eles sabem quem é quem, não foi randomizado, eles escolheram as pessoas e foi feito em 2 hospitais na Rússia. Eles usam 2 vetores diferentes, o adenovírus 5, o adenovírus 26, e usam também 1 × 10⁻11 partículas. Eles determinaram essa quantidade de partícula viral no estudo pré-clínico, tá? E aí, eles usam, olha só que interessante, a Rússia é um país como o Brasil, imenso, continental. Eles estudaram a vacina na forma líquida e na forma liofilizada. Isso é fantástico. Por quê? Liofilizada. É pó, gente. E aí você pode levar o pozinho para qualquer lugar, condicionado em temperatura ambiente, e diluir ela no local e aplicar na pessoa. Olha que fantástico. Isso foi uma sacada muito massa deles, certo? A líquida, ela é condicionada à temperatura de geladeira, tá? Então, eles testaram 38 voluntários em cada uma, então, esse modelo deles vai testar os 2 modelos de vacina, né? Esse teste dele vai testar, analisar os 2 tipos de vacina, a líquida e a liofilizada, certo? 38 voluntários. Quando o artigo russo saiu, todo mundo, nossa, mas é muito pouca gente. Meu, essa fase realmente avalia poucos pacientes, tá certo? Lembra da vacina de Oxford? O resultado com 2 doses, quantos pacientes eram? 10. E a partir desses 10, ela começou a fazer a fase 3 dela com 2 doses, por conta do resultado que eles tiveram com 2 doses, que foi melhor, certo? Aqui, a russa, ó, eles fizeram fase 1, 9 pacientes com 1 dose, fase 1, 9 pacientes com 1 dose, testando um adenovírus, o 26, o outro adenovírus, 26. Os 2 adenovírus, fazendo 2 doses, a dose com o 26, depois a dose com o 5, ele usou 20 pacientes, o dobro dos pacientes da vacina de Oxford. Aqui ele fez 2 doses. A primeira dose com um adenovírus, a segunda dose com outro adenovírus. Certo? Essa foi a sacada genial deles. Eu gosto muito desse modelo russo, muito mesmo. Virei fã. E aí, nessa liofilizada, o mesmo modelo, certo? Então, 9 pacientes receberam adenovírus, e eles aqui não usam placebo. Tá? Eles não fizeram o teste com placebo. Então, 9 adenovírus 26, 9 adenovírus 5 e 20 o adenovírus 26, né, no dia 0, e o adenovírus 5 no dia 21, certo? Então, esse aqui é o modelinho com as 2 doses, né? O reforço, certo? Então, esse aqui tem reforço, usando adenovírus diferentes, tá? Tanto a liofilizada como a líquida. Então, foram avaliados clinicamente, ou seja, para ver o estado de saúde do paciente depois que ele recebe a vacina. Nos dias 0, ou seja, antes da vacina, né? De tomar a vacina, 2, 14, na fase 1. E nos dias 0, 14, 28, 42, na fase 2, certo? E a resposta humoral foi avaliada nos dias 0, 14, 21, 28 na fase 1 e 0, 14, 21, 28, 42 na fase 2. A resposta celular nos dias 0, 14, 28 nas 2 fases. Então, vamos lá, foram 78 participantes, né? A fase 1, o que é que ele chama de fase 1? Aqui, ó, fase 1 está aqui, fase 2 está aqui. Fase 1, ele testou só o vetor único. A fase 2 é quando ele testa as 2 doses. Certo? E aí, é aqui que eu digo, ele fala que a diferença da fase 1 para a fase 2 foram 5 dias. É uma curiosidade isso, certo? E a resposta, como é que foi? Né? Título de anticorpo e ensaio de neutralização. Minha gente, olha isso aqui. Isso aqui é o que é o dado, tá certo? Quando ele usa os 2 vetores, isso aqui, ó, é sangue, é anticorpo, né, é a sorologia de paciente que teve Covid, viu? Isso aqui é a quantidade de anticorpo que eles têm quando eles usam as 2 vacinas, as 2 doses. Aqui é quando ele usa só o adenovírus sozinho, já faz uma resposta boa, certo?
14, 21 e 28 dias após eles aplicarem a dose única. A vacina aquosa e a vacina liofilizada. Aqui, ó, quando ele usa as duas, tanto a aquosa como a liofilizada. Olha que resposta linda. Olha a neutralização. O vírus, não só título como neutralização. É lindo de viver esse resultado. Quando eu vi isso, caramba, e é alto, viu? Ó. A quantidade de anticorpo é bem alta. E, ó, similar aqui, olha a coisa fofa isso. Não sei se vocês estão aí, gente, mas eu vibro demais com esses dados, tá? E faz resposta celular foi o único trabalho que mostrou ensaio de proliferação, que é uma coisa que eu gosto de ver numa resposta imunológica, é mostrar, lembra, quando o linfócito T é ativado, o que é que acontece com ele? Prolifera, e a gente faz isso em laboratório, a gente vê, quem trabalha com resposta celular como eu, gosta de ver proliferação, além de dosagem de citocina, certo? E ele faz proliferação, olha que lindo, o linfócito proliferando aqui, ó, tá certo? Então, ele estimula com os antígenos, pega a célula do paciente, tira o linfócito dele, bota numa plaquinha, bota o antígeno do vírus e vai ver depois se ele prolifera. Olha que coisa linda proliferando aqui, ó, lindamente, tá vendo? E produzindo citocina, olha que coisa fofa. Eu gostei muito dessa vacina, o resultado é muito bom, certo? Então, ó, os dados mostram coletivamente que a vacina é heteróloga, baseada em 2 adenovírus, é segura, bem tolerada e não custa eventos adversos, não causa efeitos adversos graves em voluntários saudáveis. Se mostrou imunogênica, induz forte resposta imune, humoral e celular em 100% dos voluntários adultos saudáveis, com títulos de anticorpos em participantes vacinados mais elevado do que no plasma convalescente. Com base em experiência prévia do grupo no desenvolvimento de vacinas contra o vírus Ebola e MERS, a vacina Covid-19 foi desenvolvida em curto espaço de tempo, viu aí? Vamos para a da Moderna, deixa eu ver o tempo aqui. Estamos quase acabando. Falta Moderna, falta Pfizer, falta a última, que é a de peptídeozinho, tá? Então, a Moderna é americana, é de RNA. As duas de RNA estão vindo, certo? Então, aqui está o desenho dela. Ela fez fase 1, vacina com escala de dose, ó, tá vendo, testando a dose 25, 100, 250, foi aberto, sabia quem eram os participantes, então essa fase você não precisa fazer aquela duplo cego, nada disso, isso é feito só na fase 3, os participantes receberam 2 doses, né, no dia 1 e no dia 29, você pode falar dia 1 ou dia 0, isso tanto faz, eles aqui chamam dia 1, né, então foram 45 participantes, eles dividiram em 15, 15, 15, cada um recebendo 25, 100 ou 250 micrograma do RNA, tá? E aí eles fizeram a avaliação, depois de determinados dias, eles foram fazer a avaliação da produção de anticorpos e ver a resposta imunológica desses pacientes. Vamos ver o que é que deu. Olha esse resultado, meu povo. Olha isso. Gigante a resposta humoral. Título de anticorpo, tá? Ó, isso aqui é 10/6, viu? Isso aqui é paciente convalescente. A melhor coisa é a gente acompanhar com paciente convalescente. Produziu mais anticorpo do que com paciente convalescente, certo? Isso aqui, ó, 15 dias depois da última dose, 29, 36, 48, com 57 dias. Com 15 dias, ó, ele já está perto, dado similar ao de paciente convalescente, tá vendo? Isso só aumenta uns dias após a última dose. Isso é uma coisa linda. Quando eu vi esse resultado, eu digo, meu Deus do céu, tá? E isso vale tanto para a proteína AS2, que ela fica junto lá da proteína da espícula, tá? Ou então o domínio onde liga, que é o RBD, tá? Que é a parte mais imunogênica da proteína da espícula, certo? Que essa aqui é a proteína S1, é um pedaço da proteína S1 do SARS-CoV-2, tá? E aqui ele faz ensaio de neutralização, 2 modelos de ensaio de neutralização, mostrando que, ó, neutraliza similar, principalmente lá pelo dia 36, ó, aumenta o nível de anticorpo neutralizante, que fica similar ao de paciente, né, e até mais alto, dependendo do ensaio de neutralização que ele faz, mais alto do que de paciente convalescente. Isso é um dado fantástico, certo? E a resposta de célula T? Então, ele faz resposta, né, a peptídeo da proteína S1, produzindo citocinas do padrão TH1. Essa figurinha, ela é muito ruim, porque ela é muito ruim no trabalho, tá? Ela é bem pequenininha. Então, aqui mostra a produção de interferon, IL-2 e TNF, tá? Interferon é azulzinho,
aqui no dia 43, que foi o dado que eles obtiveram o melhor resultado, verdinho a interleucina 2 e laranjinha TNF. E aqui em azul é como se fosse todas as citocinas juntas, tá? Aqui está melhor a resposta de V, tá vendo? E aí, aqui é com 25 microgramas, né, estimulado, né, com pool de peptídeos. Pool é uma sopa de peptídeos. E aqui com 100 microgramas, tá vendo? A resposta mais robusta aqui de citocinas sendo produzidas por esses linfócitos. TH2, ó, não produz, que a boa resposta para esse vírus é TH1. Então, né? E resposta de linfócito TCD8 foi tímida. Teve um pouquinho, mas bem tímida, quando você compara, ó, com TH1, tá certo? E aí eles concluem que esses achados de segurança e imunogenicidade apoiam o avanço da vacina de RNA, né, para teste clínico, e estágio posterior, essa é fase 1 ainda, eles não publicaram já de fase 2. Então, das 3 doses avaliadas, a dose de 100 microgramas induziu altas respostas de neutralização e resposta de célula TCD4, direcionadas, né, para a TH1, juntamente com um perfil de reatogenicidade que é mais favorável, né, do que a dose mais alta, que é a de 250. E aí a gente vai para a resposta da Pfizer, né? Como é que foi a vacina da Pfizer? Então, na Pfizer, eles usaram, né, 10, 30 e 100 microgramas, aquele mesmo protocolo, aquele mesmo modelo, testaram, aí vacinaram no dia 1 e 21, né? Então, tá aqui, ó, 10 com placebo, 30 com placebo e 100 microgramas com placebo, então, o esquema vacinal. Aí, eles vacinaram num dia e depois a segunda dose no dia 21, tá? E vamos ver a resposta. Resposta fantástica também, principalmente, ó, com 30, há um detalhe aqui. Eles, aqui com a dose de 100 microgramas, gente, eles viram que os pacientes apresentaram muita reação à vacina. Aí eles não fizeram a segunda dose, tá certo? Então a gente vai ter dados só da primeira dose com os pacientes de 100 microgramas. Mas os dados de 30 microgramas são fantásticos, olha aqui, ó. Tá? Então, título de anticorpo e ensaio de neutralização, tá vendo? Ó? Olha só isso. Maior do que os pacientes convalescentes, tá vendo? Ó? O título de anticorpo é muito maior. Aqui tá 27 mil, ó. Aqui é 602, tá vendo? Então, é absurdamente alto. Aí aqui são os dias de vacina, 1 e 21. Tá? E aqui os dias depois que eles escolheram para fazer a dosagem de anticorpo. Então, mostrando que realmente as vacinas de RNA, disparadas, elas fazem uma resposta bem melhor do que a vacina de vetor viral e de vírus inativado, tá? E eles concluem que as concentrações de imunoglobulina G, né, contra a região, né, da espícula que liga no receptor lá da célula, que é essa região aí, RBD, e os títulos neutralizantes de anticorpos anti-SARS-CoV-2 no soro aumentaram com o nível da dose e após uma segunda dose, principalmente a de 3 microgramas, a de 30 microgramas. Os títulos neutralizantes atingiram entre 1,92, né, a 4,6 vezes o de um painel de soros humanos convalescentes de COVID-19, ou seja, teve um título mais alto de 2 a 4 vezes, né, 4 vezes e meia, maior do que o soro de um paciente que se recuperou de COVID. Pelo menos em 14 dias após uma PCR positiva para o SARS-CoV-2, né, paciente nesse período de recuperação, a gente não sabe posteriormente. Esses resultados suportam uma avaliação mais aprofundada deste candidato para uma vacina de RNA mensageiro. Então, esse é um dado inicial, e eles estão, quer dizer, deve ter evoluído bem, né, que eles já estão aí bem avançados. E a última que eu quero mostrar para vocês é esse dado da Novavax, né, que é fase 1 e 2, também um trial, que é vacina de nanopartícula, né, então, o desenho do teste é esse aqui, eles já trouxeram bem desenhadinho, gostei desse desenho deles. Eles fizeram 125 pacientes, né, distribuíram em grupos, né, grupo A, B, C, D e E, lembrando que isso aqui é a vacina que usa peptídeo, tá, que eles chamam de nanopartículas, peptídeos, pedaços de proteína do vírus, tá, junto com o adjuvante. Então, no grupo A, recebeu nada, né, um grupo sem nada, tá? O grupo B recebeu somente 25 microgramas, né, dessa proteína, tá? No dia 0 e no dia 21, recebeu tipo, um reforço aqui.
No grupo C, já é o grupo vacinado para valer, é o grupo teste, que ele recebeu a vacina, 5 microgramas com o adjuvante, que é esse Matrix One, é tipo uma saponina, né, junto com partículas de colesterol. Eu fui pesquisar o que é esse adjuvante, que eu não conhecia, e ele é uma saponina extraída de planta, misturada com partículas de colesterol, então isso ajuda a grudar nessas proteínas e liberando ela aos pouquinhos para a célula dendrítica, e capturando ela e comendo ela, e causa um processo inflamatório, e ajuda na resposta imunológica, e foi bem potente, porque ele mostra a resposta com e sem esse adjuvante, e é bem interessante, né? Então, a vacina, ela vai ter 5 microgramas da vacina mais o adjuvante, né, e a primeira dose, a segunda dose, e uma dose maior, né, da vacina, 25 microgramas, tá? E aqui, a vacina sozinha, né, na dose mais alta, sem o adjuvante, certo? Então, os pacientes foram vacinados, né, no dia 0 e no dia 21, eles foram avaliados para segurança, né, antes da vacina, tá? No dia 7, no dia 21 e no dia 28, e as amostras foram colhidas para avaliar a resposta imune antes de serem vacinados, né, no mesmo, quando começou, no dia 7, no dia 21, no dia 28, 35, 49, e assim vai, que eles ainda estão avaliando isso aqui. E aqui são os períodos das outras vacinações. Eles fizeram o swab nasal antes de começar o processo e fizeram depois no dia 35, tá? Então, vamos lá. Olha o título de anticorpo desses pacientes, gente. Altíssimo, altíssimo, similar àqueles que a gente vê lá, ou até mais, né, do que a gente vê lá. Esse aqui, ó, é paciente que se recuperaram de Covid, tá? Esses pacientes aqui em roxo, ó, é paciente que foi hospitalizado. Então, ó, o título de anticorpo deles é similar aos pacientes que ficaram hospitalizados, e muito maior do que o título de anticorpo que tiveram sintomas leves, tá? E aqui, pacientes, ó, em verde, pacientes assintomáticos, certo? Cadê mais? Acho que é isso aqui. Aqui, sim, aqui quantas doses, tá? Então, aqui é o paciente que foi vacinado, né, devidamente com dose 1 e 2, né, 5 e 25, ó, até o de 5, ele é mais robusto, tá vendo? Do que o de 25 microgramas, certo? E aqui, só com 25, dose 1 e 2, ok. Isso aqui recebeu só a dose 1 e 2 do placebo, tá? Que recebeu só uma dose, ó, tá vendo? Mostrando que as duas doses é importante, certo? E aqui a neutralização. Veja só como ele faz uma boa neutralização, uma excelente neutralização, tá? E é uma neutralização maior do que aqueles pacientes convalescentes, não é maior do que o paciente que estava hospitalizado, certo? Mas ele fala, como deu 3.900 aqui, que é aproximado. Eu não acho 3.900 aproximado de 7.400, não, mas ele comenta isso no texto, tá? Para mim isso é metade, né? Mas ele diz que é aproximado, né, aos valores de um paciente que estava convalescente, mas isso é muito significativo, tá? É uma produção de anticorpo com capacidade de neutralização incrível. E o nível de citocina também bastante robusto, tá? Linfócito TCD4, tanto com a dose de 5, como com a dose de 25 microgramas, né? E isso aqui é a produção de citocina TH1, ó, TNF, interferon e L2, nada de TH2 aqui, certo? E aí, ele diz, né, ele finaliza que o nível de imunogenicidade induzida pela vacina, né, parece promissor e em linha com as respostas protetoras observadas na doença respiratória em estudo, certo? Então, é a conclusão desse trabalho. E finalizando, né, já chegando às 10 horas com esse monte de vacina, a figurinha que eu acho que Taíla tinha colocado lá no nosso grupo, que eu já tinha colocado aqui nessa aula também, a comparação das 4 vacinas contra a Covid que tem os resultados preliminares da fase 3. Então, o que é que acontece nessa fase? Os grupos que estão estudando as vacinas, eles determinam um número, né, dentre o grupo que está sendo estudado, que quando atinge aquele número lá, eles abrem um protocolo. Por exemplo, tantos pacientes foram infectados. E aí, quando atinge aquele número lá, aí eles vão ver quem são esses pacientes. Por exemplo, 150 pacientes, 160 pacientes, 120 pacientes. Cada um determina o seu número. Quando atinge esse número, eles abrem um protocolo para ver quem são esses infectados. Aí eles vão ver se são os placebos ou se são os que estão vacinados. E aí dá esse percentual.
Lá na vacina da Oxford AstraZeneca, eles observaram um percentual de 62% a 90%. Por que essa variação? Isso está uma confusão, porque eles observaram o seguinte: houve um erro na vacinação. Um grupo foi vacinado com metade da dose da vacina. Entendeu? Então, a gente está tentando entender isso até agora, o porquê, assim, se foi um erro, o que é que aconteceu, eles mudaram a estratégia de vacina no meio do caminho, porque observaram alguma coisa, enfim. Isso ainda está sendo um mistério, mas o N é muito pequeno. A gente precisa de mais dados para realmente avaliar se vai realmente acontecer num número maior de pessoas essa efetividade com metade da dose. Entendeu? Então, a gente está acompanhando isso de perto para ver. A Moderna mostrou que tem 95% de eficácia, né? A Pfizer, os dados mais novos, eles, na verdade, mostraram 97%, e a Gamaleya, 92%, eu tinha lido 94%, não sei se isso aqui eles trocaram ou não. A desvantagem das vacinas de RNA está aqui, ó, a estocagem delas, né? Pouco tempo, né, para estocagem, numa temperatura baixíssima. Então, isso a gente tem um problema sério de logística, né? Então, ó, as outras, no caso de vetor viral, a temperatura delas é uma temperatura normal de refrigerador. E mais, a Gamaleya, eu não sei se eles vão também fornecer aquela liofilizada, né? Ou se eles vão usar só internamente lá na Rússia, certo? Então, são os problemas que a gente tem aí para as vacinas, que a gente vai enfrentar, e a gente não sabe qual delas vai ser liberada primeiro, e qual delas a gente vai ter condições de usar aqui no Brasil. Então, mostrei os dados para vocês, de resposta imunológica de longe, as de RNA e aquela de proteína, né, a de proteína recombinante, peptídeos, são os melhores resultados, de longe, certo? Era isso, e nosso maior desejo de Natal, né, que eu tinha mandado para vocês, certamente é esse, que a gente tenha uma vacina que venha da Pfizer, da Moderna, da Sinovac, da Gamaleya, da AstraZeneca. Vacina não deve ter nacionalidade, né? A gente precisa ter uma vacina que nos proteja e que a gente se livre dessa doença. Espero que vocês tenham conseguido entender todo esse processo de vacina, tá? E assimilem isso para vocês. Tudo certo aí, gente?